fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos com a mensagem. A mensagem de hoje está titulada Unges a minha cabeça com óleo. Unges mi cabeza con aceite. Y vamos a leer o Salmo 23. Vamos a leer el versículo 5. A segunda parte. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Y durante estas últimas semanas hemos estudiado este Salmo 23 y hoy llegamos a última parte. Realmente para mí ha sido una delicia, ha sido un placer poder estudiar juntos con ustedes este Salmo. Y a través de estas semanas, a través de estos mensajes, hemos visto cómo el Señor, Ele quer que vejamos a Ele como o nosso pastor. Assim como o pastor do Salmo 23, aquele que cuida das suas ovelhas, aquele que tem que levar as suas ovelhas a través das diferentes estações do ano, desde a primavera, o verão, hacia o inverno, onde, depois de haver estado nas montanhas altas, eles têm que descer novamente, de volta para o vale, onde tem os pastos verdes, para que as suas ovelhas possam continuar se alimentando. Esse pastor tem que, como tínhamos já falado, tem que levar a elas por passagens difíceis, que tem o risco de que as ovelhas possam cair, mas o pastor está lá para poder cuidar delas, para poder proteger a elas. E então, elas possam ter pastos verdes durante o verão, quando vão a voltar novamente. E esta figura de mudanças, de cuidados particulares do pastor, nós vamos a chegar a este versículo que temos lido, onde o salmista diz que eu me vejo, David diz, eu me vejo como uma ovelha cuidada pelo Senhor. E ele se está referindo que durante o verão, onde o pastor tem a necessidade de poder cuidar a sua ovelha, a saúde da sua ovelha, aplicando óleo sobre as narizes, sobre os focinhos das ovelhas. Por quê? Porque as moscas, os insectos, podem entrar através das suas narizes e vão a atacar a parte do cérebro das ovelhas. Então, o que o pastor faz é que vai a ungir, vai a colocar óleo sobre as narizes das ovelhas, sobre a cabeça das ovelhas, para evitar que esses parásitos que possam trazer diversos tipos de enfermidades possam atacar as suas ovelhas. E é uma imagem que continua produzindo essa dulçura, esse cuidado do bom pastor, do nosso Deus, que cuida de cada um de nós como as suas próprias ovelhas. E então, quando nós chegamos a esta passagem, a este versículo 5 em particular, esta segunda parte, o que eu posso achar, o que eu posso encontrar é a hospitalidade de Deus, a hospitalidade do nosso Deus, porque Ele se pinta a si mesmo como o pastor, que vai além do pastor qualquer, e Ele se converte no anfitrião, que é a pessoa que serve a mesa, que cozinha para os seus amigos. É uma imagem poderosa. É uma imagem muito poderosa porque nós sabemos muito bem que quando nós apreciamos a alguém, o que nós fazemos é que convidamos a eles, aos nossos amigos, para poder comer, para poder jantar nas nossas casas, com uma comida feita, calentinha, uma mesa preparada formosamente, para poder mostrar para aqueles convidados que eles são muito especiais para nós.
É um salmo que fala da hospitalidade de Deus. Que incrível nós podemos pensar que Deus mesmo, Ele se compara a uma mulher. Porque nos tempos bíblicos, na tradição de Israel, a mulher era aquela que se encarregava da cozinha, que preparava a comida, que apresentava a mesa para sua própria família ou para seus amigos, os seus convidados, e poder atender a eles da melhor maneira. Como pastor, tenho viajado a diversos lugares, levando a palavra, muito mais antes da pandemia. Depois da pandemia praticamente já não tenho saído, mas eu tenho desfrutado do gesto das pessoas quando nos recebiam nas suas casas. Sim, íamos na igreja a pregar e depois que terminávamos os cultos, muitas pessoas nos convidavam para poder comer, para poder jantar nas suas casas. Às vezes não era o que precisamente ou exatamente um estava esperando ou pensando, e além de muito mais disso. Porque não simplesmente que possam te levar a um restaurante, um bom restaurante. Eu aprecio mais quando poderíamos ir à casa de um dos irmãos da igreja, seja muito humilde, ou que podia ter muitas melhores condições, porque podia apresentar o seu carinho, o seu amor. Eu lembro muito bem uma oportunidade quando nós fomos a comer à casa de uma irmãzinha muito humilde. Ela nos deu de comer uma sopa e um copo de cocoa com água, porque não tinha dinheiro para leite. Mas dentro da sua humildade, era o melhor que ela podia nos oferecer. Eu nunca vou esquecer que quando nós estávamos prontos para comer, ela se levanta e diz: me dá a benção de que eu possa orar pelos alimentos. Sim, pode orar. E a mulher começou ali entre lágrimas na sua oração. Ela começou a orar desta maneira: Senhor, muito obrigado, porque tu me prometiste uma casa. E Deus me deu uma casa. Era uma casa humilde, era 4 paredes, era muito humilde. Mas ela agradecia a Deus. Mas também dentro da sua oração, ela dizia: e tu me prometiste, Deus, que na minha casa eu iria hospedar anjos. E quando ela estava orando, eu olhei para a esquerda, olhei para a direita, onde estão os anjos? De quem está falando? E ela estava falando de nós. Ela estava falando de nós e realmente nessa hora, nesse momento, eu podia sentir o prazer de ela de poder compartilhar dentro da sua humildade o prato de comida que ela nos estava apresentando. Realmente essa oração quebrou o meu coração. Eu experimentei uma hospitalidade extraordinária através de esta família. Dentro da sua humildade, ela nos estava oferecendo o melhor que ela tinha. E temos passado também por outros convites de pessoas também com muito boa posição econômica, mas sempre esse gesto de hospitalidade, de amor, de entrega e o desejo de poder honrar aos pastores. E eu vejo aqui na Bíblia que Deus quer nos dizer que Ele quer ser o nosso anfitrião, que Ele quer preparar a melhor mesa para cada um de nós, que Ele tem já preparado, dentro do melhor, a melhor mesa para você. Porque Deus quer nos honrar. Não importa como que você seja. Não importa que você tenha falhado.
Não importa que você tenha decepcionado, Deus continua te amando. E Deus continua preparando uma mesa especial para sua vida. Na antiguidade, quando as pessoas iam a visitar alguém em uma casa, na hora de receber, o anfitrião o que fazia era lavar as mãos ou lavar os pés da pessoa. Em outros casos, o que fazia também era colocar um pouco de óleo na cabeça. Isso representava amor e honra para o visitante. Mas neste quadro aqui, neste Salmo 23, o salmista está nos dizendo que Deus mesmo, é Ele Deus, que é aquele que ama os seus filhos, recebe a seus filhos e diz que unge a cabeça dos seus filhos com óleo. O que significa isso? Significa que é uma señal de honra, é uma señal de apreço, de amor do anfitrião, de Deus mesmo para cada um de nós. Está nos oferecendo a melhor comida. Está nos abrindo as portas da sua casa e nos oferecendo a melhor comida. E que mais diz aqui este versículo? Ele não vai deixar que o teu cálice fique vazio. Diz, meu cálice está transbordando. Meu cálice transborda pela bondade de Deus, como cantamos esta última música. Deus está pronto, está atento. O que teu cálice possa transbordar em todo momento e não fique vazio. É uma imagem que realmente chega muito profundo do meu coração, porque me faz entender como é que é Deus. Me faz entender a maneira que Deus age, a manifestação de Deus para com seus filhos, onde Ele se mostra como o anfitrião de bondade, o anfitrião da misericórdia, o anfitrião que serve uma mesa de graça para cada um de nós. E Ele faz simplesmente porque quer te honrar. Quer honrar a sua vida. Porque você é filho dele. Você é filha dele. Deus não está vendo o teu comportamento. Ele está vendo que você é o seu filho. E por que Deus não está olhando o meu comportamento? Porque Cristo Jesus, Ele já pagou por todos os teus pecados na cruz. E quando Deus te olha através de Jesus. E quando Deus olha a você através de Jesus, Ele te vê limpo. E Ele te honra. E te prepara a melhor mesa. É uma imagem poderosa. É tremendo. Mas quero te exemplificar algumas histórias da Bíblia em relação a este versículo. Lembram vocês de Esther? Se não lembram muito, eu te convido que depois do culto, quando vocês cheguem na sua casa, possa ler o livro de Esther, porque Esther era uma mulher judia. Ela estava servindo em um dos impérios mais poderosos nesses tempos em que ela estava vivendo. Esther se casa com o rei, e depois que ela se casa, em algum momento da história da vida dela, o tio dela, Mardoqueu, que criou a ela desde pequena, ele vê como aparece um complote, uma ameaça contra o rei. E ele decide avisar ao rei acerca desse complote que estava em contra da vida do rei. E ele chega a salvar a vida do rei. E essa situação, isso ficou registrado nos livros da história do império. E a história passa, e a história continua. E aparece um homem, Amã, que ele odiava os judeus, odiava a Mardoqueu. Ele procurava a maneira de poder acabar com os judeus que estavam morando ali no reino. E em meio de toda essa trama, ele logra convencer ao rei
para que ele possa firmar um edito, um decreto, para poder acabar com todos os judeus. Por quê? Porque aparentemente os judeus eram diferentes. Eles guardavam umas leis que são distintas às leis do reino, do império. E então este Amã, ele consegue convencer ao rei para firmar esse edito, para firmar esse decreto. E Mardoqueu, que era um homem inteligente, ele fica sabendo em relação a esse plano, não? E ele avisa para Esther, que era a rainha, a esposa do rei, e ele diz: você tem que fazer algo. Você tem que fazer algo. Então a rainha Esther, depois de jejuar, depois de orar e buscar a guia do Senhor, ela decide convidar ao rei para um jantar. Agora vocês podem dizer: como que a rainha vai convidar seu próprio marido para um jantar? Bom, nesses tempos, nós estamos falando dos judeus, nesses tempos o rei podia ter muitas mulheres, muitas esposas. Dentro dessas esposas estava Esther, que era a mais formosa, a mais linda, a preferida do rei. Então ela faz um convite para que o rei venha a jantar com a rainha. Ele aceita, mas curiosamente Esther convida também a Amã, aquele que queria acabar com todos os judeus. E então, sentados lá aí na mesa, ela oferece o melhor do melhor para o rei. E o rei, depois de comer e estar extasiado com a beleza de Esther, ele oferece para a rainha o seguinte. Ele pergunta: o que você quer? Eu dou para você o que você quiser. Eu estou disposto a te dar a metade do reino para você. O que vocês fariam, mulheres? Pegavam a metade do reino. E então, Esther conta para o rei que tem um plano, tem um complote contra o seu povo, contra os judeus. E ela fala: eu sou também judia. Talvez você não sabia, mas eu sou judia. E tem um complote contra mim, contra meu tio, contra meu povo. Não pode acontecer isso, meu querido rei. E justamente esta confissão de Esther acontece quando o rei tinha lido os livros da história. E ele tinha encontrado nos livros que Mardoqueu, o tio de Esther, tinha salvado ao rei em certa ocasião, um tempo atrás, de um plano de algumas pessoas que queriam matar ao rei. E então, quando Esther apresenta esse complote contra ela, contra Mardoqueu e contra o povo judeu, o rei pergunta para ela: quem está detrás de tudo isto? Quem está planejando isto contra vocês? E Esther, nesse momento, revela o segredo e apunta com o dedo ao homem que estava sentado na mesa. Ele, Amã. E este jantar, esta ceia, que aparentemente era boa, de prazer, se converte, se revela que realmente tinha um complote contra a rainha, a esposa mais preferida do rei. E aquele homem, Amã, que tinha preparado o lugar para executar a Mardoqueu e a cada um dos judeus, ele acaba nesse mesmo lugar de morte. Termina sendo julgado e morrendo no lugar dos judeus que tanto ele odiava. E ali nós podemos encontrar ¿qué? Podemos encontrar uma imagem muito poderosa. ¿Por quê? Porque eu vejo um Deus que é capaz de poder virar as coisas, de poder destruir, arruinar os planos do inimigo, arruinar os planos que Satanás tem em contra de aqueles
que são filhos de Deus, daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de todas as coisas, porque Deus quer que seu nome possa se lucir. Deus quer que seu nome possa ser conhecido. O nome de Deus foi levantado nessa mesa, ali no reino de este rei. Terminou em uma mesa de graça, em uma mesa de misericórdia. Terminou em uma mesa onde o nome de Deus não seria esquecido. Eu quero te dizer nesta tarde, você serve e ama a um Deus que é capaz de te apresentar a melhor mesa. Uma mesa de amor, de bondade, de misericórdia. Uma mesa onde Deus quer te honrar. Uma mesa onde Deus quer te dar o melhor do melhor. Eu adoro esse Deus. E eu espero que você também possa adorar a esse Deus. A esse Deus que te ama. A esse Deus que te defende. A esse Deus que te cuida. A esse Deus que a Bíblia fala da vida ali. É o meu bom pastor. Amém? No Novo Testamento, o apóstolo Paulo, ele diz em Romanos 8:28 o seguinte: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Eu acho que todos nós conhecemos muito bem este versículo, mas o que quer dizer isto? Quer dizer este versículo que todo vai sair bem para você? Quer dizer este versículo que todo vai sair conforme nós tenhamos planejado? Quer dizer este versículo que todos os nossos sonhos vão se realizar? Eu não sei exatamente, mas eu sim sei algo. E sei que o que Deus planejou para as nossas vidas vai se cumprir. E o que Deus planejou é o melhor. É o melhor. É além do que você pensou. É além do que você sonhou. É além do que você tenha planejado. Deus tem o melhor para cada um de nós. E o que Deus planejou, sim ou sim, vai se cumprir. Nada vai impedir que os planos de Deus possam se cumprir nas nossas vidas. E talvez você possa me falar, e pastor, e o que Deus planejou? Bom, deixa-me dizer, vamos continuar lendo a Bíblia. Vamos ao seguinte versículo, Romanos 8:29. A primeira parte diz: porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho. Você foi escolhido por Deus. Deus predestinou você desde antes da fundação do mundo para você ser filho de Deus, filha de Deus e chegar a ser a imagem do seu Filho. Ou seja, o Deus que eu adoro é um Deus capaz de orquestrar os eventos, a vida, em meio das guerras, em meio das situações, em meio das circunstâncias, em meio de pandemias. O Deus que você e eu adoramos é o pastor que prepara a melhor mesa para cada um de nós, que derrama óleo sobre as nossas cabeças para te honrar e que nós realmente possamos esperar nele, aún diante dos planos mais terríveis que o inimigo possa ter em contra das nossas vidas. Por quê? Porque temos um Deus que nos ama e um Deus que vai envergonhar aos teus inimigos diante de ti. Quantos dizem amém? E ainda que estes versículos não signifiquem que todos os teus desejos vão se cumprir, sim quer dizer que Deus tem um plano para a tua vida. E através desses planos, Ele quer te fazer mais semelhante à imagem do seu Filho Jesus. Por isso que a Bíblia diz que nós vamos a cada dia de glória em glória. Amém? Talvez tenham desígnios contra nós.
talvez nós como povo de Deus, muitas vezes sejamos menospreciados, perseguidos, vistos a menos. É inevitável. Vai acontecer. Aconteceu no passado, acontece agora e continuará acontecendo. Não acontece somente aqui no Japão, acontece em todas as partes do mundo. O povo de Deus, e nós podemos dizer que nós temos liberdade, nós temos realmente, em certa forma, muita tolerância, mas em muitas partes do mundo o povo de Deus é maltratado, o povo de Deus é perseguido. Agora mesmo, se você está ao corrente das notícias, você pode ver a perseguição contra os judeus em todas as partes do mundo. Ainda nos países desenvolvidos, ainda nos países que creem em Deus, o Deus da Bíblia. O povo de Deus, cristãos e judeus, estão sendo perseguidos, maltratados em todo lugar. Mas o Deus que nós adoramos não olha para nós como o mundo olha para os cristãos. Deus olha para nós de uma maneira diferente. Olha o que diz o apóstolo Paulo, versículo 36, Romanos 8. Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo o dia. Fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Assim foi com os judeus na época de Mardoqueu, de Esther. Assim foram com os judeus na época do primeiro século, na persecução da igreja. Assim foram com os judeus, com Hitler, querendo acabar com o povo judeu. Mas para Deus, para Ele, você e eu, nós somos suas ovelhas. Nós somos o seu povo. Ovelhas de seu cuidado. Ovelhas dignas do amor dele. E Ele cumprirá os seus planos na vida de todos nós. E por isso que o apóstolo Paulo diz o seguinte, eu quero que você possa marcar isso na sua Bíblia ou no seu celular. Romanos 8, versos 37 ao 39. Marca isso na tua Bíblia. Diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem nenhuma coisa, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada, nada, nada poderá te separar do amor de Cristo Jesus, de Deus em Cristo Jesus, diz o versículo. E começa dizendo no verso 37, em todas estas coisas somos mais que vencedores. Fala para a pessoa que está ao teu lado, você é mais que vencedor. Assim que eu quero te convidar a que nesta tarde você possa se sentar por fé na mesa de Deus. A poder acreditar que nós temos um Deus que muda as coisas, por mais difíceis que possam parecer, para te honrar. Porque você é especial para Deus. Você é especial para Deus. E Ele, como diz aqui o versículo mesmo, verso 5, Ele envergonhará aos teus inimigos diante de você. Diante de você. ¿Se lembram de José? Sim, muitas vezes temos visto a história de José. Ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos. Acabou na casa de Potifar. Acabou sendo acusado de querer aproveitar-se da mulher do Potifar. Ele chegou na prisão. Lá na prisão ele foi esquecido pelos amigos, por aqueles que podiam tirar a ele com uma recomendação para o rei. Foi esquecido, foi deixado lá, mas no tempo de Deus. E o tempo de Deus vai se cumprir sim ou sim. O tempo de Deus chegou para que José
pudesse interpretar o sonho do faraó. Depois que ele interpreta o sonho do faraó, ele acaba vestido com a realeza. Ele acaba com o anel do rei. E ele termina tomando a autoridade do rei, sendo a segunda pessoa mais importante do Império Egípcio. E aquele rapaz que tinha sido menospreciado pelos seus irmãos, ele acaba sendo o homem que anos depois iria salvar a vida desses irmãos que venderam a ele como escravo. Por causa da interpretação do sonho do faraó, Deus dá a luz a José para poder guardar comida. Porque havia um tempo em que não haveria comida em todo o mundo. E o único lugar em todo o mundo que havia comida nesses tempos de fome era Egipto. E então os irmãos de José, eles vieram para o Egipto para poder buscar comida. E esse José, que estava administrando toda a parte da comida, Deus usou a ele para que não somente os egípcios, mas também os seus irmãos, a sua família, não morresse de fome. E quando os irmãos chegaram ali para o Egito, José se descobre quem é ele. Ele se tira as vestes de egípcio, se tira as vestes de realeza que ele tinha. E ele se mostra quem que é. Eu sou José, eu sou o teu irmão. E eles nesse momento pensaram que José iria se vingar, porque seus irmãos tinham vendido a ele como um escravo. Eles pensaram, nós vamos acabar aqui sendo executados. Pero José disse para eles algo que me lembra deste princípio. Deus opera. E Deus move e mexe as coisas para poder cumprir o propósito que Deus tem para cada um deles. Deus vai honrar o seu nome. Olha o que diz. Gênesis capítulo 45, versículo 8, a primeira parte. Assim, não fostes vós que me enviastes para cá, senão Deus. Não foram vocês. Não foram vocês que me venderam a um mercader que passava ali por el caminho e me trouxe para o Egito. Não. Foi Deus. Deus me trouxe aqui, porque Deus tinha um propósito para a minha vida. E assim como Deus te trouxe a ti, desde teu país e do outro lado do mundo, porque Deus tem um propósito para a tua vida. Você não está aqui por acaso. Talvez em um princípio você pensou, eu vou para o Japão para fazer dinheiro, para poder construir 1, 2, 3, 4 casas. Quantas casas tem vocês? Não sei, mas esse não era o propósito de Deus. Deus te trouxe com outro propósito, para que os seus planos possam se cumprir. E o primeiro plano foi que você pudesse conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Que pudesse conhecer a Jesus como seu Salvador pessoal. Então, aqui José está falando para seus irmãos: vocês procuraram fazer-me mal, mas eu tenho um Deus que me serve uma mesa de graça, uma mesa de misericórdia. Eu tenho um Deus que coloca óleo sobre a minha cabeça, quando vocês tinham me menospreciado. Eu posso escutar a voz de David. A voz de David sendo ele esquecido, quando vem o profeta na casa de Isaí, para poder buscar o próximo rei. Deus envia ao profeta na casa de Isaí, e quando ele entra para poder buscar ao rei escolhido por Deus, aí está Isaí com todos seus filhos, altos, bonitos. E Isaí pensando aí, será o segundo, será o terceiro, que será ali o próximo rei.
aquele que vai ser agora ungido pelo profeta que entrou na minha casa. E o profeta disse: não começaremos até que estiver toda a família reunida. Falta alguém? Tem mais um? E Isaí disse: sim, tem um menor. Qualquer coisa, ele está cuidando das ovelhas. Chama ele. E quando Davi, ele entrou na casa de Isaí, quando o profeta olhou para ele, o único que fez o profeta foi colocar o corno e derramar o azeite, o óleo, sobre a cabeça de Davi. E proclamar a ele como o próximo rei de Israel. Foi um momento em que Davi foi levantado, foi honrado. Bendito seja esse Deus que nos adoramos. Bendito seja esse Deus que nos honramos. Uma história mais. Me lembra aquela história que Jesus contou no Novo Testamento. A história do filho pródigo, que todos nós conhecemos muito bem. Esse filho que depois de ter sido amado pelo seu pai, o menor da casa, ele decide tomar a herança, a parte da sua herança que correspondia para ele, e ele decide tomar e ir-se de casa. Ele pede a herança para seu pai. Ele fala: eu quero ir longe daqui. Eu quero ser livre. Eu não quero ficar mais debaixo do teu teito, papai. E o pai dá a herança para o filho. E a Bíblia diz que ele malgasta toda a herança do pai em pecados. Até que ele termina comendo com os porcos, comendo lixo. E ele recapacita e diz: o que estou fazendo aqui? Eu voltarei para a casa do meu pai e pedirei para ele: me faz como um dos teus trabalhadores. Eu vou te pagar tudo o que eu te devo. E qual foi a resposta do pai? O pai recebe a ele com um beijo na bochecha. O abraça a ele. Tira aí os farrapos que ele tinha. E é aqui onde eu encontro mais uma vez a imagem do que o salmista nos está contando neste Salmo 23. Deus é um anfitrião que nos leva para a sua casa e para poder cumprir o seu propósito nas nossas vidas. Nosso Deus não é um Deus mesquino. Nosso Deus é um Deus que nos oferece uma mesa de misericórdia. Nos oferece uma mesa de perdão amplo para cada um de nós. Nos oferece óleo para poder curar as nossas feridas. Nos oferece óleo para poder nos guardar de todos os ataques do inimigo. Para poder nos ungir com um perfume que agrada a ele. E então, esse filho que vinha para poder ser um trabalhador do seu pai, se encontra agora com o anel da família. Se encontra banhado. Se encontra com roupas limpas, novas. Se encontra com sapatos e uma grande festa e uma grande comida. Irmãos, esse é o Deus que você e eu adoramos. Porque você pode vir com pecados, você pode vir sucio, você pode vir com tantas coisas carregando, mas quando você chega até Deus, é como o pai do filho pródigo. Ele não te está apontando com o dedo com teus pecados. O que Deus faz é que ele tira esses pecados, tira as drogas, tira os vícios, tira tudo isso, e ele vem e te abraça e te diz: bem, filho meu. Esse é o nosso Pai. Esse é o nosso Deus de amor. Esse é o Deus que se chama aqui no Salmo 23 o nosso pastor.
Esse é o Deus que está nos chamando aos seus propósitos, a que seus propósitos possam ser cumpridos nas nossas vidas. Esse é o Deus que recebe ao filho pródigo e faz dele uma pessoa nova. Esse é o Deus que está te chamando nesta tarde e te diz: você é meu filho, você é a minha filha. O mundo te menospreciou, ainda talvez os irmãos te menospreciaram, mas eu te amo. E eu te levanto, e eu te servo uma mesa cheia de amor, cheia de graça, cheia de esperança. Irmãos, esse é o Deus que quer nos reivindicar. Esse é o Deus que quer nos levantar e quer nos colocar na posição que Deus quer que nós possamos estar. Não se senta menos. Você não é menos que ninguém. Talvez você pode ter sido maltratado. Talvez você pode ter sido menospreciado. Mas tem aí os exemplos que temos visto nesta tarde, de muitos de outros mais que poderia te contar. Temos visto o exemplo de Mardoqueu, de Esther, o exemplo de José, o exemplo do filho pródigo. Mas todas acabam servindo a Deus. Uma mesa, levantando, restaurando, reivindicando, colocando o nome de Deus em alto e envergonhando aos seus inimigos diante deles mesmos. Assim que, deixa terminar dizendo-te: permite que Deus te surpreenda com tudo aquilo que Ele tem preparado para você. Porque Deus diz na Bíblia, em Romanos 8, que Ele vai mover todas as coisas, vai mover todas as circunstâncias a favor daqueles que confiam nele para poder cumprir os seus propósitos na vida de cada um deles. Dá para Ele tua fé. Rende a tua vida completamente para o Senhor. Deus não quer partes. Deus não quer um pé na igreja dia domingo e o outro pé de segunda a sábado no mundo. Deus quer tudo de você. Deus quer tudo de você. E quando você pode entregar tudo, você vai conquistar o coração de Deus. O coração de Deus. O pastor ama suas ovelhas. O pastor cuida das suas ovelhas. O pastor vai entregar a sua vida pelas suas ovelhas. Mas lembra isto: que assim como a maioria das ovelhas, são lentas, são bobas, não sabem o que fazer. Tem ovelhas que também são rebeldes, não obedecem ao seu pastor. Geralmente todas as ovelhas obedecem à voz do seu pastor, obedecem ao cachorro guia, e elas vão, mas sempre aparece a ovelha preta, a ovelha negra. Que faz o pastor? Quebra a pata. Mas não por maldade, por amor. E a ovelha ali entende. Porque depois de quebrar a pata, o pastor vai cuidar dela. Vai vendar a pata até que ela se recupera. E ali, essa ovelha vai entender que não foi abandonada. Vai entender que o seu pastor continua amando a ela. Assim que não esperes que Deus tenha que quebrar a tua pata. O pastor não vai fazer isso. Mas Deus é capaz. Mas quando nós nos podemos entregar totalmente a Deus, você vai encontrar diante de você uma mesa servida de graça, de misericórdia. Ele vai ungir a tua cabeça com óleo. Um óleo para poder curar as suas feridas. Um óleo para poder cuidar dos teus pensamentos. Um óleo para poder sarar as tuas enfermidades. É o que o pastor faz com as suas ovelhas. O Davi disse: unge a minha cabeça com óleo, a minha copa transborda. Que isso seja a realidade de cada um de nós. Ficamos em pé, por favor. Eu quero te perguntar nesta tarde: quantos de nós estamos precisando um óleo novo sobre as nossas cabeças?
Quantos de nós estamos precisando que o Senhor possa derramar esse óleo do seu Espírito Santo para poder curar as nossas feridas, para poder nos levantar mais uma vez. Quando nós estamos precisando desse óleo para poder entender que se fomos maltratados, se fomos menospreciados, o Senhor quer nos fazer de novo. Eu vou te convidar. Se alguém está precisando desse óleo, vamos a orar. Vem aqui na frente. Vamos a orar para que realmente Deus possa estar derramando desse óleo nas nossas vidas. Se alguém quer, vem aqui na frente. Não é algo mágico, é fé. É a fé de Deus. Será que tem mais alguém? E Senhor, nos agradecemos pela Tua palavra nesta tarde. Agradecemos, Deus, porque Tu és o nosso bom pastor, que unges não somente as nossas cabeças, mas as nossas vidas, Senhor, oh Deus. Que Tu nos honras com a Tua presença, Senhor. Porque que seria de nós se Tu não estivesses conosco? Na vida, Senhor, passamos problemas, dificuldades, mudanças, diversas estações na vida, Senhor. Mas Tu sempre estás conosco. Obrigado, Senhor, porque Tu és o bom pastor que vai nos conduzir. Muitas vezes, oh Deus, por essas passagens perigosos, onde a ovelha pode cair, mas Tu nos tomas nas mãos, asseguras as nossas mãos e podemos continuar, Senhor, pelo caminho. Porque Tu nos levas a essas montanhas altas, a esses planaltos, onde podemos encontrar esses pastos verdes para nos alimentar. Tu és aquele, ó Deus, que nos guardas e nos cuidas dos nossos inimigos. Assim como o pastor cuida das suas ovelhas, dos lobos, dos coiotes, Tu, Senhor, nos cuidas de todos os ataques de Satanás. Mas quando chega o verão, Senhor, o pastor coloca óleo sobre as narizes, sobre a cabeça das suas ovelhas, para evitar que as moscas entrem, para evitar, Senhor, que parásitos possam trazer enfermidades nelas. E nós precisamos, ó Senhor, do Teu óleo nesta noite. Nós precisamos do Teu Espírito Santo, Senhor. Porque o inimigo é especialista em colocar, Senhor, pensamentos, Deus, que não nos vão deixar tranquilos, que não vão nos deixar dormir, que vão tirar, Senhor, toda a paz. Por isso, nesta tarde, Deus, eu peço que possas derramar o Teu óleo nas cabeças das Tuas ovelhas aqui presentes, para que possas guardar, Senhor, todo pensamento, possas guardar, Senhor, oh Deus, todo ataque, contra todo ataque do inimigo. Precisamos desse óleo, Senhor, para que as nossas enfermidades possam ser curadas. Senhor, se tiver aqui alguém que está enfermo, que está doente, derrama o Teu óleo, Senhor, sobre as suas cabeças. Se tem alguém, Senhor, que se sente traído, menospreciado, perseguido,
por causa da sua fé, coloca teu olho, Senhor, sobre suas cabeças em nome de Jesus. Eu vou te pedir aqui, por fé, coloca tua mão sobre a tua cabeça e vamos a orar. Senhor, em nome de Jesus, nós clamamos nesta tarde. Derrama, Senhor, teu olho sobre a minha cabeça. Me cubre, oh Senhor, com teu Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Desde a ponta da cabeça, Senhor, oh Deus, descendo, oh Pai, sobre todo o nosso corpo, até a ponta dos nossos pés. Nós queremos, Senhor, ser cheios do teu Espírito Santo. Nós queremos, Senhor, esse óleo, Senhor, oh Deus, que vem de ti. Nós queremos, oh Senhor, oh Deus, poder ver essa mesa, Senhor, que tu tens preparado para cada um de nós. Oh Pai, nós vemos diante de ti, Senhor, oh Deus, entendendo muitas vezes que não somos dignos. Entendendo, Senhor, muitas vezes, Senhor, que temos pecado, que fazemos coisas, Senhor, que não te agradam. Mas vimos a ti, Senhor, como um filho pródigo. E reconhecemos, Senhor, as nossas falhas, os nossos pecados. E obrigado, Deus, porque essa história do filho pródigo te representa a ti como o Pai, que nos recebes de braços abertos, que nos tiras, oh Deus, as vestes de pecado, as vestes sujas, Senhor, e nos colocas, Senhor, roupas novas. Nos colocas o anel da família de Deus. Nos colocas novos sapatos e fazes festa. E nos serves, oh Senhor, a melhor mesa, porque somos os teus filhos. Obrigado, Deus, porque, como disse o Salmo, tu preparas mesa diante dos nossos inimigos, diante daqueles que nos fazem mal, diante de Satanás e de todos os demônios que querem nos trazer para embaixo. Obrigado, Deus, porque tu mostras que nos amas e tu nos honras, oh Deus, nos dando o melhor do melhor, melhor mesa servida, uma mesa de graça, uma mesa de amor, uma mesa de misericórdia. Obrigado, Deus, porque tu curas, Senhor, as nossas doenças. Obrigado, Senhor, porque tu estendes a tua mão, Senhor, sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Recebe agora, em nome de Jesus. Recebe um novo óleo, recebe a unção do Espírito Santo, recebe o poder de Deus sobre a tua vida, e declaramos que novos tempos vêm sobre a tua vida e sobre a tua família, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus nós oramos, amém e amém. Dale um forte aplauso ao Senhor e vamos a declarar o seguinte: Este fuego
video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.